As mamães de plantão devem ficar atentas, principalmente aquelas que têm filhos na idade escolar. Assim como no estúdio, nós vamos conversar agora sobre os problemas relacionados à leitura e escrita. Nesse processo, a gente sabe que podem acontecer algumas alterações, né, Isabel? Fala pra gente quais são os principais distúrbios ou transformações nesse processo da leitura e da escrita. A leitura escrita ela é um processo grande. As alterações podem ser várias. Agora, é importante a gente pensar que existem alterações e existem só alguns problemas relacionados à própria aprendizagem. Então, nesse grande guarda-chuva, nós temos alguns distúrbios mesmo. Então, a gente tem um distúrbio sério, que é a dislexia. Temos a alexia, que é a incapacidade só de ler. E temos a descalculia, que é a incapacidade matemática, relacionada só à matemática. Depois a gente tem outros sintomas que eles podem não ser uma alteração grave, pode ser do próprio processo, pode ser de um processo mal feito ou pode ser de um processo só um pouco atrasado da criança, que são alguns relacionados à fala, por exemplo. Então, uma criança que tem problema de fala, às vezes, ela transpõe para a escrita algumas dificuldades, tipo troca de P por B, T por D, Q por G, F por V, C por Z, X por G. Na verdade, embora temos 6 trocas, nós temos, na verdade, um processo só, que é uma percepção auditiva que não ficou bem clara, que é do traço de vozeamento. E isso aparece com muita frequência na escrita. Primeiro, num momento, digamos, normal. Toda criança troca. Depois, para alguns, isso permanece. Dentro ainda desse guarda-chuva, temos as crianças com distúrbios de atenção. São crianças que já trazem alterações, às vezes até antes da escola. São crianças que não têm paciência de brincar, que são muito hiperativas ou às vezes muito distraídas, elas nem se movimentam tanto, mas elas são distraídas. Isso na hora de aprender a leitura escrita vai dar problema, porque ela não consegue focar a atenção dela. Não é um problema de fala, mas vai aparecer na escrita. Não é um problema, às vezes, de um transtorno global, como uma criança que tem deficiência mental ou coisa do tipo, mas vai aparecer também nessa distração na escrita. Qual é o tipo de tratamento que o fonoaudiólogo realiza no caso dessas alterações no processo de aprendizado aí da leitura escrita ou já depois que aprendeu? Existe alguma forma de prevenir esses problemas? Como a gente estava falando, o professor muitas vezes percebe antes até do que outros. E claro, dá para prevenir, justamente a hora que você já mostra que tem dificuldades de concentração, dificuldades de perceber. Então, uma brincadeirinha simples do tipo, com pá eu falo pato, né? Então, uma coisa assim de identificação de sílabas pela oralidade. Se a criança já não consegue fazer ou é mais lenta para fazer, sempre fica na cola dos amigos, isso já são indícios e dá para se prevenir, justamente fazendo atividades daquilo que está sendo requerido. Sobre atividades de leitura escrita, a gente precisa ver qual é o momento que a criança está. Às vezes é uma dificuldade grande de ler. Pode ser desde juntar as palavras, e aí a gente tem que começar a juntar as palavras para depois chegar num raciocínio de leitura com uma compreensão boa. Então, temos muitos livros de fases diferentes que nos servem de apoio. Temos jogos, né, jogos variados de composição de palavras. Temos também atividades no computador, que a gente pode formalizar a palavra. Num outro momento, se a criança já sabe ler, mas ela não tem fluência na leitura, então a gente também ganha essa fluência fazendo algumas atividades com a própria leitura escrita, como podemos fazer atividades só com a oralidade, só com a fala.
A visita ao fonoaudiólogo é essencial no tratamento de transtornos da leitura e escrita. Esse tratamento em conjunto com os pais e professores só tende a levar ao sucesso escolar da criança.